são as responsabilidades do AT, né? Então, a primeira coisa é que o AT, ele precisa fornecer um serviço de intervenção direta, né? Geralmente, a gente trabalha de 1 para 1, né? Ou seja, terapeuta, acompanhante terapêutico criança. Quando essa criança tem repertório suficiente para fazer treinos em ambiente de grupo, aí o AT vai fazer uma estimulação do repertório no grupo, tá? E sempre utilizando uma combinação de ensino intensivo e arranjo de treinamento em ambiente natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de qualquer intervenção, o AT ele precisa dominar os conceitos básicos da análise do comportamento. Ele precisa entender o que é comportamento, o que é reforço, o que é punição, entender o que é estímulo discriminativo. Ele precisa saber o que é generalização do comportamento, frequência de comportamento, tipos de ajuda, como que dá ajuda, quando que não dá, por que tem que dar. Ajuda é física, ajuda é verbal. Ele tem que dominar esses conceitos básicos de análise do comportamento, porque ele vai ser o terapeuta fora do set terapêutico. Ele precisa fazer teste de preferência sempre que necessário. Por que sempre que necessário? Porque o valor do reforço muda, porque o interesse da criança muda, ele varia de reforço. Então, a criança pode gostar muito hoje de carros e amanhã ela gostar de aviões. Se o AT não está atualizado com relação à variação de interesse e da preferência da criança, ele não vai conseguir controlar a variável de apresentação de reforço. Ele vai ficar oferecendo um reforço que não é mais reforçador para a criança, tá? Então, esse teste de preferência, ele é feito de tempos em tempos. Sempre que a gente perceber que o reforço está enfraquecendo, sempre que a gente perceber que o reforço não garante mais a resposta, sempre que a gente perceber que o reforço não é mais o suficiente para atingir a motivação da criança fazer algo que para ela é difícil, é o momento de refazer os testes de preferência. Organizar o ambiente de trabalho e os recursos usados na sessão. É responsabilidade do AT chegar antes do cliente, organizar o ambiente, separar tudo que vai usar, organizar a pasta do cliente com os programas que vão ser aplicados, colocar os recursos que vai ser necessário para a aplicação daqueles programas. Então, se eu vou fazer um treino de mando, eu quero ensinar minha criança a pedir algo, eu tenho que ter em mão um reforço para fazer ela me pedir. Se eu vou fazer um treino de tato, eu quero que a criança nomeie determinadas ações ou objetos, eu tenho que ter esses objetos já prontos, ali disponíveis para mim. Então, o AT, geralmente, ele anda com uma caixinha de recurso, que são os recursos da sessão, os recursos que ele vai utilizar para aplicar aquele currículo. Brinquedos, reforços comestíveis e tangíveis, o currículo da criança, as folhas de registro, uma caneta, uma garrafa com água. Então, ele já tem que ir para o seu trabalho, já tem que estar esperando a criança com tudo organizado, a mesa organizada, o tapete organizado, uma ficha na parede de economia de ficha, se ele usa, uma pista visual, se ele usa um roteiro de atividades para ensinar a criança o que é agora, o que é depois, o que é antes, o que é depois. Então, todos esses recursos, o AT já tem que estar com eles em mãos. Ele não pode chegar limpo e seco para aplicar uma intervenção e ele ficar na hora imaginando o que, é que ele vai fazer, ou criando da cabeça o que vai fazer. Isso provoca uma desorganização na criança, porque se a criança se engaja na ociosidade, para você conseguir tirar ela da ociosidade que você provocou, porque você ainda não estava pronto, muito provavelmente vai gerar um comportamento disruptivo. Então, ele precisa estar com toda a estrutura da sessão já organizada, tá? E para os ATs que atendem em domicílio, muitas vezes o AT é que vai organizar com a família o cantinho da intervenção. Mas isso eu vou falar mais na frente. Precisa seguir protocolos de aquisição de habilidades comportamentais e redução de comportamentos que estejam prescritos. Então, o AT ele tem que seguir tudo que está prescrito pelo analista. Ele só pode modificar algo
quando ele tiver muita segurança do que ele pode fazer e se ele tiver a autorização do analista, tá? Então, o AT, ele não pode agir sozinho, em hipótese alguma. Ele não pode fazer achismo, né? Ele não pode fazer hipóteses, ele não pode ficar fazendo dedução. Quando o AT vai para um atendimento, antes ele passa por um treinamento, antes ele passa por uma supervisão, antes ele conhece o caso. A gente senta com o AT, explica todo o caso, mostra a avaliação, mostra os resultados que a criança está, mostra quais são as habilidades que a criança tem no momento, o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer se a criança tiver esquiva, o que ele vai fazer para reforçar um comportamento assertivo, o que ele vai fazer para tentar reduzir comportamentos disruptivos. Então, ele vai ter tudo prescrito para ele saber o que fazer. Ele vai ter que estudar antes todo esse currículo para poder chegar e intervir com a criança. Antes de intervir com a criança, o acompanhante terapêutico vai intervir com a gente, terapeuta e criança, para a gente gerar vínculo, fazer transferência de vínculo, para o AT aplicar na frente do supervisor e o supervisor ter segurança de que ele está fazendo correto. Certo? É assim que a gente estrutura a implementação de um AT para uma criança. Então, também é responsabilidade do AT coletar dados, registrar e resumir todas as sessões, todos os comportamentos observados com o cliente, tá? Então, ele tem um protocolo para anotar tudo, todas as respostas dos treinos que foram feitos, e se alguma coisa fugir daquilo dali, tem uma seção de notas, onde ele vai lá fazer os registros do que aconteceu e fazer análise funcional junto com o analista do comportamento. Então, vamos entender por que esse programa não fluiu, por que a criança não respondeu, que variáveis estavam controlando o comportamento dele naquele momento, quais as variáveis ambientais que possivelmente o AT não possa ter se atentado ou que esteja além das expectativas do ambiente naquele momento, além das expectativas do terapeuta para o ambiente naquele momento. Então, o acompanhante ele vai ajudar muito nesse processo de coletar informações, estímulos ambientais que estão favorecendo ou desfavorecendo o processo de ensino. Auxiliar no treinamento dos pais e cuidadores, de acordo com o tratamento individualizado do cliente e o protocolo de redução de comportamento.